Não vou mais lavar os pratos, nem limpar a poeira dos móveis. Sinto muito. Comecei a ler. Abri outro dia um livro e uma semana depois decidi. Não levo mais o lixo para a lixeira, nem arrumo mais a bagunça das folhas no quintal. Sinto muito. Depois de ler, percebi a estética dos pratos, a estética dos traços, a ética, a estática. Olho minhas mãos bem mais macias que antes e sinto que posso começar a ser a todo instante. Sinto, agora sinto qualquer coisa. Não vou mais lavar os tapetes, tenho os olhos rasos d'água. Sinto muito. Agora que comecei a ler, quero entender o porquê e o porquê. Existem coisas, eu li, reli e até sorri e deixei o feijão queimar. E olha que o feijão sempre demora para ficar pronto. Considere que os tempos agora são outros. Ah, eu esqueci de dizer. Não vou mais. Resolvi ficar um tempo comigo. Resolvi ler sobre o que se passa conosco. Você nem me espere. Você nem me chame. Eu não vou. De tudo que jamais li, de tudo que eu entendi, foi o que passou. Passou do limite, passou da medida, passou do alfabeto. Desalfabetizou. Não vou mais lavar as coisas e encobrir as sujeiras inteiras, nem limpar a poeira e espalhar o pó daqui para ali e de lá para cá. Desinfetei minhas mãos. Depois de tantos anos alfabetizada, aprendi a ler. Sendo assim, não lavo mais nada e olho a poeira no fundo do copo. Vejo que sempre chega o momento de sacudir, de investir, de traduzir. Não lavo mais os pratos. Li a assinatura da minha Lei Áurea, escrita em negro maiúsculo, em letras tamanho 18, espaço duplo. Aboli. Não lavo mais os pratos. Quero travessas de pratas, cozinhas de luxo e joias de ouro. Legítimas. Está decretada a Lei Áurea. Olá, Quilombo. Estamos abrindo mais um ABioMeCast. Você que não teve acesso aí ao nosso primeiro episódio, já está disponível no nosso YouTube, nas nossas redes sociais, do Instagram, @BioMeJuristasNegras, onde você pode ter acesso completo a todo o nosso conteúdo. Bem, eu me chamo Débora Gonçalves, sou uma das cofundadoras da ABioMe Juristas Negras. A ABioMe Juristas Negras é uma associação sem fins lucrativos que auxilia pessoas negras e indígenas, sobretudo mulheres, a alcançarem o tão sonhado concurso público para adentrar aí nos espaços de saber e de poder. Nós somos uma associação formada majoritariamente por mulheres negras e indígenas, e estamos aqui hoje para ter um bate-papo muito legal sobre as estratégias para você que deseja fazer o concurso público, mas não sabe por onde começar. Hoje, o nosso convidado especial é o Jefferson Virtuoso. Jefferson, que é aluno da ABioMe há mais de 5 anos, já vai passar aí dos 5 anos, e ele já passou aí em 10 concursos públicos, que eu vou citar para vocês alguns desses concursos que ele já passou. Passou no cargo da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, analista do FEMEG, analista jurídico da Defensoria Pública de Minas Gerais, analista do Judiciário do TRF6, analista judiciário TRE Minas Gerais, oficial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, analista do CIMEG, analista do IPCIMEG, analista da Câmara Municipal de Ibireté e residência jurídica no TRT3. Então, o cara é o cara. E é o cara da ABioMe. A gente sempre fala que nós somos aí lideradas, né, por mulheres negras e indígenas, mas hoje a gente quis trazer para vocês conhecerem que a ABioMe é ampla. Então, apesar da gente falar sempre que o nosso foco maior é auxiliar mulheres negras e indígenas a ingressar nos concursos públicos, nós temos também cases de sucesso, homens negros que estão com a gente e que permeiam essa trajetória da ABioMe. Então, hoje, a gente está recebendo um mineiro maravilhoso, futuro defensor público,
e que vai contar um pouquinho da trajetória dele, de como a Biomi entrou na vida dele e que a gente não vai mais sair, porque esse é o nosso pacto, né, Jeff? Prazer, Jefferson. Meu nome é Jefferson Virtuoso. Sou de Belo Horizonte, né, Minas Gerais. E como a Débora nos trouxe aqui, um marco, né, de estudo para concurso público foi a Biomi, porque antes disso eu não tinha feito praticamente nenhum concurso, né? Eu devo ter conhecido a Biomi no final, né? Como eu conheci a Biomi, então eu conheci a Biomi já no final da faculdade, era época de pandemia, né? Então, qual ano que era, Jeff? 2020, Já 2020? 2020, julho de 2020. Então eu me formei em junho, por aí, junho de 2020, veio aquele limbo, né? Eu estava trabalhando no Ministério Público e veio aquele limbo, né? Fecha tudo, não, e o que eu vou fazer, como que eu vou fazer? Foi quando eu pensei, olha, penso em prestar concurso público e era uma questão familiar mesmo, assim, de modo de vida, né? A questão familiar, quando eu falo, é que foi o concurso público, foi o serviço público que, em alguma medida, deu ao mínimo de estabilidade para a gente, assim, né? Eu acho que é uma realidade de famílias negras, sobretudo, de que, quando se pensa em mínimo de estabilidade, é alguém que vem dessa perspectiva, né? E me fala uma coisa, onde você viu falar da Biomi pela primeira vez aí nesse contexto de pandemia, de final de faculdade? Em que momento você descobriu que a gente existia? Olha, como é que é engraçado, né? Eu sou de Minas, a Biomi ela é Pernambuco, né? Especialmente Recife. Então, onde nos encontramos nessa encruzilhada, né? Eu tinha feito meu TCC, minha monografia, voltada para a temática negra, então era princípio da igualdade, enfim, cotas raciais. E aí eu falei, poxa, eu vou estudar para concurso, mas eu não quero estudar para concurso num aspecto só de qualquer cursinho, né? Então vou tentar. Hoje em dia, com a internet, a gente acha, né? E eu estava naquela questão de pandemia, e eu vou procurar alguma coisa nesse sentido. Então, eu já seguia páginas especificamente o Instagram, né? Seguia páginas de pessoas negras, temática negra, movimento, enfim, de uma maneira ampla. E surgiu a Biomi como um anúncio mesmo, assim. E me pegou, assim, juristas negras, né? Me pegou primeiro juristas, porque não me vinha, não sabia o que era a Biomi, né? Eu fui descobrir ao longo da jornada o que era a Biomi, a Kiara, né? Tá ali, nos trouxe, aí que eu me apaixonei mais mesmo. Mas foi por um anúncio, e a partir daí eu fui procurar saber, como era, como que seria, né? E foi a partir daí. Bacana. E me fala uma coisa, dentro dessa trajetória, de quando você descobriu que queria fazer concurso público, você já sabia qual concurso você queria prestar? Ou você estava ali naquele momento de que o que viesse, você ia fazer, e esse direcionamento, como é que seguiu para você? Pois à época, eu já tinha uma noção de que eu queria defensoria pública, porque era onde eu me enxergava ali, de certo modo, né? Eu entendi um pouco das outras instituições, enfim, mas eu não me enxergava ali, seja por questões ideológicas, seja porque eu não me via naquele cargo ali. Mas eu tinha essa noção, mas especificamente não tinha essa perspectiva de ser aquilo. Então, falei, olha, no primeiro ponto eu quero ter um emprego. Sim, É a realidade, principalmente a população negra que não tem o privilégio, né, de ter aí uma ancestralidade que seja com heranças financeiras, né? Temos muitas heranças de memória, heranças da nossa ancestralidade de pele, né? Mas, infelizmente, a nossa realidade ela não traz uma herança financeira que nos dê aí uma certa estabilidade para as próximas gerações. Acho que a gente está começando a quebrar esse pacto agora, quando nós começamos a criar
essa estabilidade para os nossos próximos, para os que virão, né? Virão, Também a é gente sobre quer, isso. exatamente, a gente quer não só a gente, como também os que vierem, né? Sim. Ou os que estão aí também, né? Exatamente. Pais para segurar a ponta, né? Enfim. Mas era nesse sentido, de, olha, primeiro eu quero, vamos... Porque o direito, assim, o direito ele é amplo, né, Débora? Então, quando a gente pensa em concurso público, a gente pensa que, olha, eu estou estudando para concurso público, mas eu estou começando. Então, foi assim na Biomi. Então, foi a turma de base que eu comecei. Então, a turma de base, o próprio nome diz, né? Sim. A gente tem que criar uma base. Sim, sim. A nossa turma de base é justamente acolhe essas pessoas. Exatamente. Nessa situação que você estava, né? Que estava chegando, querendo começar e não sabia por onde começar. Exatamente. Então, a gente ingressa com a turma de base e a gente sempre fala assim que a turma de base ela tem uma duração de 2 anos, que é o tempo que pela metodologia, a gente acredita que fazendo certinho é o tempo que você começa a ver, de fato, os resultados para conseguir chegar aí na posição de Jeff há 5 anos agora, ter aí 10 aprovações, né, em concurso público. A gente fala muito, Jeff, em conversas informais, principalmente com a Kiara, né, que é procuradora federal, que em determinado momento da nossa vida, da nossa trajetória, quando a gente pensa em prestar concurso público, sempre tem um marco histórico, assim, algo que aconteceu com todo mundo e que a pessoa se falou assim, não, agora eu decidi que eu quero prestar concurso público ou que eu quero alcançar determinado cargo, determinado lugar para mudar essa situação. Aconteceu alguma coisa na sua vida assim que você disse, não, eu vou prestar concurso público agora porque eu não quero mais passar por nenhuma situação ou deixar que as pessoas que eu gosto, que eu ame, passem por situações de vulnerabilidade ou não, ou de social, para que você viesse a ter esse desejo do concurso, ou realmente foi uma questão porque você tem alguém da família que já era concursado e você quis seguir aí a mesma carreira? Assim, o marco, né? Quando a gente fala em marco, eu trago algumas situações que aconteceram, né? Então, o desemprego, você ir trabalhar, olha, eu vou trabalhar hoje, e você volta no mesmo dia, não tem mais emprego, é o que aconteceu na minha família algumas vezes. E isso foi um ponto relevante para estudar para concurso público, né? Isso foi um ponto assim que, olha, se hoje me faz continuar, às vezes penso, pô, é duro, mas poxa, eu vou trabalhar amanhã, eu vou voltar com o meu emprego, né? A não ser que eu faça, né, algo que não, enfim, mas o que acontece na iniciativa privada em alguns momentos é isso, e aconteceu isso muito na minha família, né? E eu juntei com o direito, propriamente dito. O direito, ele traz esse leque, né? Essa oportunidade de prestar. E é interessante que a gente tem dados, né, de que, por exemplo, para a advocacia negra, né, para aí os estudantes de direito, pessoas negras, quando saem da faculdade para ingressar em escritórios de advocacia, também tem uma certa dificuldade, né? Até porque a gente já tem estudos aí, que pelo menos no estudo que foi feito em São Paulo, 1% dos advogados que trabalhavam em escritório de advocacia, eles eram advogados negras e negros e que ocupavam algum cargo de superioridade, de coordenação. Então, é um número que assustou, né? A gente tem uma população aí maior de pessoas negras no Brasil e dentro do curso de Direito a gente tem uma boa porcentagem hoje, até pelos programas de incentivo, as cotas raciais que trouxeram esses alunos para ingressar nas universidades. Então, a gente tem um número hoje que aí tem, vamos supor, no mínimo 30%, né, dos alunos que estão ingressando nas faculdades são pessoas negras. E aí chega nos escritórios de advocacia, a gente tem uma realidade completamente diferente. Eu acho que isso também dá esse start de querer prestar concurso público e também pela representatividade, né? Que, infelizmente, aí a gente tem números de defensores, juízes, promotoras e procuradoras negras e negros é um número muito baixo ainda, né? Mesmo com todo esse incentivo, a gente fala sempre na Biomi que, por exemplo, para as vagas de magistratura, sobram vagas, né? Sobram vagas
para as cotas de pessoas que População não negra, conseguem isso. atingir o mínimo para conseguir aí fazer uma segunda fase para o concurso de magistratura. E é isso que a Biomi vem trazendo essa metodologia para mostrar que é possível fazer, se preparar e conseguir aí ingressar nesse concurso, né? E a gente fala também que a Biomi ela tem um diferencial. O Jeff falou, eu estava procurando alguma coisa que não fosse só um cursinho, por ser um Exatamente. cursinho, né? Apenas algo que fosse me dar aula e eu tivesse que estudar, mas não algo que me preparasse. Acho que a Biomi traz essa preparação quando ela apresenta aí os 4 pilares da Biomi. Então, a Biomi ela não só ensina a estudar, como a Biomi ensina que é importante a gente se alimentar bem, ensina que é importante a gente cuidar do nosso emocional, ensina que é importante a gente saber sobre a nossa ancestralidade. Então, a Biomi tem um diferencial que é acolher pessoas negras e indígenas nesses espaços para que a gente possa conversar, inclusive, sobre as nossas fragilidades. Acho que você, nos encontros que faz com a Biomi, né, nos encontros dos pilares, tem muito essa troca de conversar sobre como que a gente se sente com as adversidades, com o racismo estrutural. Então, como que a gente lida com isso? Porque não é só sentar na mesa, começar a estudar e dizer, vou passar no concurso público. Não é só isso, pelo menos não para a população negra, que precisa todo dia chegar em casa, voltar sabendo que foi no shopping e teve que ser perseguido por um segurança, que é confundido com um vendedor de loja. Então, você passa o dia inteiro passando por várias violências e tem que chegar em casa e simplesmente sentar para estudar para o concurso. É muito complexo. Muito complexo. E aí, você estando, a gente chama muito que a Biomi tem um estudo aquilombado, Quilombado. porque é um estudo que a gente entende que estamos junto de pessoas que passam pela mesma situação e a gente consegue ali conversar sobre isso e dentro dessa conversa a gente buscar estratégias e buscar forças, né, um no outro aí dentro dessa metodologia. Mas fala um pouquinho para você, dentro dos nossos pilares, né, nós temos 4 pilares da Biomi: pilar físico, pilar emocional, pilar espiritual e o pilar intelectual. Jeff, como foi para você descobrir esses pilares e como é para você essa vivência, né? Porque a gente fala que os pilares da Biomi é uma vivência, porque são 4 pilares que transformam a nossa vida, né? Quando a gente fala no pilar físico, a gente está falando da necessidade que a gente tem tanto de se exercitar, como também o físico na questão de ser quem é, de poder dizer que é uma pessoa negra, de poder usar os seus turbantes para quem gosta de usar turbante, de poder expressar aí a sua vontade, a sua originalidade, sem a sociedade estar o tempo todo lhe barrando, né? Isso faz parte do nosso pilar físico. Quando a gente chega no pilar espiritual, a gente está falando sobre a nossa ancestralidade, sobre a nossa história, de onde viemos, como que a gente chega até aqui, como que a gente precisa sempre respeitar quem veio antes, respeitar quem abriu espaço para a gente estar aqui hoje podendo conversar e sermos também agentes transformadores dos que virão depois, para que eles sofram menos, né? Acho que a gente reclama no sentido de lamentar tudo que a gente sofre de racismo hoje, mas quando a gente olha para trás e que a gente lembra, né, dos nossos ancestrais, que nem considerados pessoas eram considerados coisas, né, eram escravizados e que não podiam, ao mínimo, expressar a sua vontade, a gente vê o quanto que a gente ainda é um pouco privilegiado por poder ser agente transformador, privilegiado nesse sentido. Então, fala para mim, Jeff, como é que é viver esses pilares dentro da Biomi? Olha, são 4 pilares, né? E eu acho que quem entra na Biomi se identifica mais especificamente com um ou outro. A gente faz tudo, evidentemente, a gente busca cumprir os 4 pilares, mas cada um se identifica de uma maneira mais com um e com o outro, que no mundo do concurso público, o pessoal pensa assim, olha, sentar a bunda na cadeira, né, compra o cursinho ali, lê o material e vai marcar X lá no domingo. O pessoal pensa que é isso. E o concurso não é assim. Não é assim. Cada um tem uma individualidade. Pessoas negras, elas têm ainda
dificultador que é cada vez mais, quanto mais a gente traz essa intersecção, né? Mulher negra, homem negro, mulher negra, não hétero, e aí a gente vai trazendo essa interseccionalidade, vai dificultando ainda mais essa trajetória. São maiores, exatamente, né? Então, quando a gente pensa na Biomi, trazer esses 4 pilares é para a gente poder chegar num domingo de prova inteiro, no domingo de prova, e no outro domingo de prova também, e no final do ano também, e no final do outro ano também, daqui 5 anos também, como eu estou aqui amanhã eu fazendo outra prova, não é? E é assim, e aí são vários exemplos, né? O importante é isso, a gente tem exemplos na Biomi, exemplos vivos que estão aqui para amanhã fazer prova, né? Mas o meu caso, assim, eu acho que por ser homem negro e etc., a gente tem muita dificuldade de expor, de se trazer sentimentos, de ser acolhido, né? De mostrar qualquer tipo de vulnerabilidade, né? Então, eu brinco que o pilar intelectual, o pilar emocional, com a Jussiara, sobretudo, né? Que vamos nomear aqui essa pessoa. Sim, maravilhosa, né? A Jussiara. Grande beijo, Jussiara. Jussiara, maravilhosa. Foi, assim, um papel importantíssimo, porque cada encontro com ela, né? Eu, por exemplo, pessoalmente, eu comecei a fazer terapia há 4 anos, a partir da Biomi. Então, eu treino a Biomi a não fazer terapia, faço até hoje. Foi um incentivo para que, individualmente, eu pudesse melhorar. Esse é um ponto importante para a gente ter uma continuidade, né? E, para além disso, o pilar intelectual também, ele é o mais fundamental, que é o estudar, né? A maneira de estudar. Não é só estudar, Não é só estudar, é a maneira de estudar. A gente trouxe a turma de base. Quer dizer, Jefferson, eu comecei a fazer prova na Biomi, fazer os primeiros simulados, de 100 questões, que era uma prova. Meu primeiro simulado foi a Defensoria Pública de São Paulo. Eu lembro que eu sentei para fazer essa prova, eu saí destroçado, assim. Eu acho que eu tirei... Era uma prova de 90 questões, se eu acertei 20, foi muito. Assim. Quer dizer, a primeira prova foi assim, nossa, eu sou né? Não sei nada. O que eu fiz na faculdade, né? Fiquei 5 anos de costas pro professor, só pode, né? E, na realidade, é isso, turma de base. Primeiro a gente tem que construir uma base, quer dizer, essa base ela vai servir para esses outros concursos, essa base vai servir para outros, vai servir para outros e outros. E não vai ser amanhã, não vai ser depois de amanhã que você vai... E para quem não conhece essas metodologias da Biomi, quando a gente fala da metodologia utilizando o pilar intelectual e esse estudar, eu vou pedir para a Jeff falar um pouquinho na prática o que é esse estudar da Biomi. A gente tem... Como que você recebe os cronogramas? Como que foi feito esse acompanhamento, principalmente na turma de base, de quem está com interesse de ingressar e está um pouquinho perdido, né? A gente tem já uma turma de base em andamento e eu queria que você, enquanto pessoa que passou por esse espaço, você dissesse assim, não, o que era mais desafiador dessa turma de base? Era mais desafiador você sentar 4 horas por dia para estudar? Era mais desafiador você participar dos debates de meta? O que era mais desafiador naquela época do Jeff de 2020, que estava ainda se entendendo de como que começava a estudar para concurso público? Então, na época, para mim, o mais desafiador era a leitura da doutrina, né? Então, a Biomi ela traz algumas doutrinas que são cara crachá em qualquer tipo de concurso público, né? Doutrinadores que são cara crachá e todo mundo, se você abrir o Google, eles vão informar quais são. E é isso, né? Concurso, como a Chiara diz, não tem mistério, é isso. Então, voltando, o mais desafiador para mim era essa leitura de doutrina, porque a turma de base tem que te trazer primeiro o leque do que você está fazendo, do que você está prestando, né? Então, a doutrina te traz isso. E depois,
a gente vai estudando especificamente leitura de lei seca. Porque também enfim. tem uma ansiedade, né? Isso, Quando você querer começa a tudo. estudar, você quer já fazer a Quer prova e tudo, acertar 50, no adianta, mínimo não 60% existe da isso. prova. Então fica naquela ansiedade de não conseguir, talvez, ir aos passos lentos, né? De ir construindo esse conhecimento, né? Eu lembro do caderninho de ouro da Biomi Caderninho também. de ouro. É muito importante. Então, para quem não conhece a Biomi, mas que tem interesse um dia vir fazer parte, acho que o caderninho de ouro é uma sacada muito legal da Biomi, que a gente basicamente consegue fazer essa construção, né, do início e gradativamente juntando esse conhecimento, né? É quase um quebra-cabeça. Sim. Que você vai começando ali da base e vai compilando as informações na sua Exatamente, cabeça. Então, acho que eu também tive essa dificuldade. Eu fiz, utilizando a metodologia para a OAB, isso aí há 8 anos atrás, e já fiz a metodologia do estudo reverso, Sim, então já foi importantíssimo. uma outra metodologia que a gente também usa nas retas finais de concurso, mas aí já para uma turma mais avançada. Aham. E essa turma de base não, ela começa com a doutrina, começa estudando letra de lei junto com leitura de doutrina. E me fala uma coisa, para você, o que é melhor? É estudar por leitura, por videoaula, por podcast? Hoje a gente tem aí maneiras diversas de começar a estudar. Me conta. Esse é uma grande questão. Acho que todo mundo pergunta assim, o que funciona para você, o que funciona para ele, etc. Não tem uma... E a Biomi traz isso também, assim, né? Para mim, especificamente, eu não funciono com videoaula, né? Não que eu não tenha tentado. Eu acho que a gente também tem que tentar. Sim. As maneiras diversas de estudar para a gente se identificar ali e ver o que funciona ou não. Para mim não funcionou videoaula nessa trajetória, o que funcionou para mim é leitura e posteriormente escrever também, fazer o meu caderno. Uhum. Isso eu tive que aprender também a duras penas, assim, que fazer o meu caderno foi importante. Eu não estou dizendo um caderno mesmo, né, aqui, Sim. não só um Word. Então, tem várias maneiras de caderno. Tem, hoje em dia, aqueles flashcards que eu aprendi também na Biomi com as colegas. Então, para mim, o que funcionou foi a leitura, fazendo grifos e fazendo o meu caderno. Isso que funcionou. Agora, tem pessoas, inclusive dentro da própria Biomi, que mesclaram com videoaulas. Olha, tem determinada matéria que, para mim, é muito truncado, a leitura é muito truncada, então funciona a videoaula. Não tem uma Vai se conhecendo, né? Exatamente. E esse conhecimento é importante, que eu escuto muita gente falar assim, em 2 papéis diferentes. Tem pessoas que dizem que preferem estudar sozinhas. Tem pessoas que dizem que preferem estudar em grupo. A Biomi, ela traz essa mistura, né? Essa mistura junto com os debates de metas, que é um momento em que as pessoas se encontram virtualmente, né? A Biomi consegue aí abarcar esse virtual, que foi bacana para a gente, porque a gente consegue ter Jeff, que mora em BH, e consegue ter Lívia, que mora no Ceará, e os dois se conectarem nesses momentos de debate de metas, né? E outras pessoas no Brasil inteiro. Então, tenta explicar um pouco para o pessoal como é esse momento, né? De você estudar sozinho, você vai ter dúvidas, e como é depois esse debate aí com as outras pessoas que vão estar aí no mesmo nível que você aí na trajetória da turma de base. O estudar sozinho não tem como evitar, né? Evidentemente. Assim, cada um tem uma realidade, então não adianta você achar que você vai ter sempre um professor na sua frente, sempre vai ter um colega aqui. Tem gente que estuda de manhã, tem gente que estuda à tarde, tem gente que tem a oportunidade de estudar o dia inteiro, tem gente que tem a oportunidade de estudar 2, 4 horas. Então, esse estudo sozinho, ele tem que ser feito. Quer queira, quer não. Se você quer passar, se você não quiser não fazer concurso, você não faz. Mas se você quiser passar, você vai ter que ter esse momento sozinho. Agora, o debate de metas, para mim, é o meu queridinho, assim, da Biomi, assim. É o meu queridinho, porque ali a gente
é um estudo mais dinâmico possível, né? Então, poxa, vi uma jurisprudência interessantíssima que é possível de cair, é a cara da Defensoria Pública de cair. Vou trazer para o debate de metas, vou lá. Mesmo eu trazendo, a colega do lado vai trazer uma que, para mim, eu não vi aquele tema, né? Não necessariamente uma jurisprudência, mas trouxe uma temática que ou eu já vi há muito tempo e ela está trazendo de volta aquilo, ou vai ser algo que vai me acrescentar de alguma maneira, né? Então, por exemplo, a prova da Defensoria Pública, a prova oral do Espírito Santo, a minha aptidão para conseguir conversar, sobretudo de não travar ou de eventualmente achar que eu não sou capaz de falar, vem do debate de metas, porque te incentiva a falar. E falar num ambiente que é acolhedor, né? Sim. Não é um ambiente hostil. Porque também tem lugares que você tem que falar, mas é um ambiente que não é tão acolhedor. No debate de metas, a gente tem essa oportunidade e, para mim, é o queridinho que eu carrego até hoje. Assim. Até hoje eu estou lá, tem quinta-feira, estou lá no debate de metas e etc. Né? Eu acho que, para mim, é o meu queridinho. Um ponto assim, diferencial, né? O ponto diferencial. Porque você estuda, o debate de metas ele é tão importante porque você tem essa interação, então, às vezes, você passa o dia inteiro, nossa, que dia horrível, você passou um dia ruim, você vai lá, vai estar todo mundo com a carinha lá também, assim. Aí cada um também teve seu dia bom ou ruim. Aí a gente já começa a conversar, começa a se lamentar, né, sim, do dia. é um ambiente para isso também, né? E aí a gente vai e sai dali, às vezes demora 2, às vezes demora meia hora, porque trouxe só uma coisinha ou outra, mas que a gente consegue treinar a oratória, né? A gente consegue treinar aquilo que a gente estudou, então fixar melhor, né? Que é o debate de metas também traz essa oportunidade de fixar aquilo que a gente foi, e ver um tema novo. Porque a pessoa está trazendo um tema novo, muitas vezes que a gente não teve ou oportunidade de estudar agora, ou que a gente ainda vai estudar. Sim. Ela já antecipa aquilo para a gente. E tudo isso de forma quilombada, né? Então, a gente fala muito que a Biomi é um quilombo no sentido desses momentos, né? Que ele falou, a gente vai entrar no debate de metas, então somos todas pessoas negras e indígenas ou indígenas também, que fazem parte da Biomi, mas que cada um carrega a sua trajetória, carrega os seus medos, carrega as suas expectativas, e também tem aquele dia que você não fez a meta direito da semana, porque você precisou trabalhar, porque você teve um problema na família, porque então isso vai tudo mexendo na sua cabeça que a gente precisa sempre ser o melhor em tudo. Então, se a gente não consegue, em uma semana, estudar da forma que a gente gostaria, a gente já se descapacita, né? Então, chega nesse ambiente, como você falou, também nesse momento inicial de interação, de se lamentar, é um momento que o outro vai dizer, mas, cara, eu também estou assim, mas vamos junto, você vai conseguir, eu vou também lhe ajudar. E aí é nesse momento que a gente vai se fortalecendo também enquanto grupo, enquanto coletivo, e diz, não, essa semana não foi boa para estudar, mas na próxima semana eu vou estudar melhor, eu vou tentar, no final de semana, revisar as coisas que eu não vi durante a semana. Então, também é um ambiente para a gente ter também esse alívio, né? Porque é um alívio você conversar com alguém que vai lhe entender, que vai entender o que você está sentindo naquele momento, principalmente nesse contexto de um racismo estrutural tão forte e tão velado que a gente vive, né? Que a galera fala que o racismo é velado. Eu não acho que seja totalmente velado, mas vamos supor que seja. Sim. As pessoas negras, elas conseguem sentir diretamente e saber exatamente quando estão sendo violadas. Então, se você tem um ambiente que vai lhe acolher, um ambiente seguro para você se reenergizar também. Então, a Biomi também é sobre isso, é sobre esse acolhimento, né? É um acolhimento muito bacana. Então, Jeff, vamos lá. Eu queria que você desse umas dicas, pelo menos, para os iniciantes, sobre, tipo, o que fazer. Primeiro, conhecer a Biomi, né? Acho que é a primeira dica. Mas,
Aquela pessoa que está começando, o que é que você diria para ela, assim, como que ela pode se organizar para começar de tempo, de tudo, por onde ela pode começar? Eu trabalho 8 horas por dia, eu não posso estudar 4 horas por dia direta. E como é que você diz, assim, o que é que você dá de dica? Olha, eu acho que primeiro a pessoa tem que olhar para si, para dentro, assim, né? Então, quando a gente traz essa questão do concurso público, a pessoa tem que entender que se ela estuda, se ela tem a oportunidade de estudar o dia inteiro, ela vai ter também um leque maior de oportunidades de estudo, de poder ver uma maior quantidade de matérias, se ela tiver uma disciplina, enfim, né? Então, quando eu falo isso para trazer para dentro, é que tem muita gente que, é a realidade, né? Trabalho o dia inteiro, ralo o dia inteiro, e só tenho 1 hora, 2 horas de estudo. É de que ela tem que ter paciência no início. Não adianta, tem que ter paciência mesmo. Concurso público apesar de terem estratégias como a Biomi traz, estratégias para a gente encurtar esse espaço da aprovação, a pessoa tem que ter paciência, porque o concurso público você não vai passar em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, ela tem que ter primeiro isso. Assim, eu tenho consciência disso. Esse é o maior ponto. E outro ponto importante é a maneira que você está estudando e qual que é o seu objetivo. Né? Então, assim, quando a gente pensa numa Biomi da vida, olha, eu quero estudar, eu quero ter uma perspectiva de estudo aquilombada, né? Eu não quero ser só aprovado e entrar no meio ali, como diria eu vi um podcast esses dias do Mano a Mano, né? Aproveitando que a gente está, não sei. Mas o Paulo Vieira fala, olha, se você não tiver esse aquilombamento, depois que você passa, depois que você chega ali, você vai só se destroçando, você vai ficando aos cacos, né? Então, quando a gente chega também, a gente tem que chegar entendendo de onde a gente vem, do que a gente veio, com quem que veio com a gente, para que quando a gente estiver ali, a gente olhar para trás e, olha, peraí, né? Não sou só mais uma aqui, não. Né? Então, a pessoa também, quando ela entra na Biomi, ela tem que ter eu penso que tem que ter essa perspectiva. Aí eu falo individualmente falando, olha, eu sou homem negro, mas eu estou num quilombo que é majoritariamente de mulheres. Né? Então, quando eu entrei, eu falei, pô, isso é magnífico, mas olha, eu tenho que, e apesar das minhas contradições quanto homem negro, eu tenho que entender que esse é um quilombo de mulheres, eu tenho que me comportar enquanto tal e tenho que me buscar individualmente a melhorar também. Perfeito. Né? Eu acho que isso é um ponto importante, assim, quando a gente pensa na Biomi. Né? E você trouxe uma dica, né? É difícil de dar dicas, assim, porque a gente vai aprofundando nas coisas. Né? Mas de estudos especificamente, eu acho que você tem que ter seu material, assim, sabe? Eu acho importante você ter o seu Frankenstein ali. Né? E a Biomi auxilia nisso também, auxilia muito nisso. Por exemplo, vou trazer a Lívia, a Denifer, né? Todos nós passamos por momentos iguais na Biomi, então passamos pela turma de base, mas olha, a Lívia tem um material dela, às vezes o material dela vai servir para um contexto amplo, mas só ela vai entender aquilo ali. O meu material também, que é compartilhado, eu fiz aquilo ali com a ajuda de todo mundo, mas eu vou entender aquilo ali. E isso que vai te dar a longevidade no concurso público. É como se fosse um caderninho de ouro ampliado, né? Exatamente. Assim, exatamente. Legal, sabe? legal. Eu acho que todo mundo que está ali assim, deve ter esse caderninho de ouro e vai sendo construído a passo de formiguinha mesmo, assim, sabe? Olha, essa jurisprudência, ela vai servir para mim aqui. Então, por exemplo, a Jennifer, ela estuda para magistratura. Não vai ser toda a jurisprudência que vai servir para ela de uma defensoria pública, né? Então, uma coisa para ela serve para ela, outra coisa não serve para mim, né? Mas quando eu falo uma dica para quem está começando é de que entenda que você vai ter que ter seu materialzinho ali,
Não aquele negócio também, porque a própria Kiara, durante a trajetória da Biomi, ela fala, olha, antes feitinho do que aquela coisa perfeitinha, você não consegue fazer também, né? Tem isso Tem também, isso, né? é verdade. Não Ter seu tempo também, tem que né? ter seu tempo. Tem que ter seu tempo. Sem não atropelar as etapas, né? Exatamente. Assim, essas são... eu posso ter fugido um pouco Não, mas da foi ótimo, temática, foi ótimo. mas é isso, assim, né? Eu acho que... É uma decisão Uma e que você decisão. tem que mergulhar nessa Mergulhar. decisão, né? É, Acho que é isso. mergulhar. Jeff, eu vou fazer uma brincadeira bem rápida contigo, que é um joguinho lá. de palavras. Ah. Eu vou te falar. Sou bom de... Eu vou te falar uma pergunta rápida e você vai ter que responder rápido, assim, com palavra. Então, vai ser É curto. difícil, que é mineiro. Mineiro é uma Vai pessoa ser que... curto, vai ser curto. Vamos lá. Juro que vai ser curto. Vamos Tá lá. bom, vamos lá. Beba uma água para começar. Tá bom. Eu quero que você me fale o nome, só palavras, tá? Não precisa ser extenso. Uma inspiração. Nome? Pode ser nome, pode ser coisas, lugar, uma inspiração. Negritude. Ok. Um hábito que faz diferença para você no dia a dia de estudo. Um pouquinho todo dia. Um pouquinho todo dia. Exceção do domingo. O domingo Tem que descansa, né? descansar. Um mantra ou uma frase motivadora que você tenha naquele dia, naquele momento que você está meio... A gente tem ancestrais, sejam os que passaram, os que vão vir ainda. É verdade, é verdade. Bacana, bacana. Tá vendo que foi rápido? Tá É. vendo que foi rápido? Ó, amanhã você vai fazer prova junto com outras alunas e alunos da Biomi. E eu queria que você contasse, assim, esse nosso podcast vai eternizar, mas para quem estiver estudando e for fazer prova, quais são as dicas para o dia de prova? Tipo, o que no dia de prova funcionou para você ficar mais tranquilo para fazer sua prova? Primeiro, antecipar os problemas, né? Gente, não vão sair meia hora antes de casa. Básico, né? O básico do concurseiro. Gente, vamos saber onde que eu estou fazendo a prova, a sala. Vamos olhar no Google aqui. Olha, é perto daqui, vamos de Uber, não cisma aí de carro para você ficar caçando estacionamento, né? Essas coisas, essas pequenas coisinhas, assim, que olha, nossa, vou de carro, onde que eu vou parar e tal. Se é perto, pega um Uber antecipado, chega lá, né? Então, esse momento pretérito, ele é importante, assim. Evite, antecipe problemas. Esse é um ponto principal. Problemas, Antecipe gostei. problemas. Antecipe problemas. Exercício, quando chega dentro da sala de aula, a sala de aula, quando você entra, às vezes você pensa que é um ambiente, assim, às vezes hostil, né? Tá todo mundo, pô, esse cara, a gente vai olhando para as pessoas, não, esse cara é bom demais e tal, não sei o quê. Vai pro seu cantinho, faça seu exercício de respiração, conversa consigo mesmo, esquece, tenta fazer um exercício mental de esquecer que você não estudou ou que você acha que não estudou, porque você está ali, você estudou. Então, pensa coisas positivas no dia de prova, né? Então, sentei na minha cadeirinha, sabe? Exercícios de respiração, isso é importante, você está ali, presente ali, né? Olha, esquece que tem coisa para fazer depois, sabe? Às vezes a pessoa está entrando na sala de aula, já está pensando como é que ela vai voltar para casa, o que ela vai embora, né? A pessoa está fora daquilo ali. Então, se concentre ali, né? Essas são algumas dicas de prova. E água, sabe? Quando eu falo água, a gente aprende na Biomi isso, de que, olha, não adianta você ficar lendo da primeira questão até a 30ª questão direto. Lê quando você vê que já volta, bebe uma aguinha, vai lá no banheiro e senta de novo. Por onde é que você começa a responder sua prova? Você começa da número 1 e vai até o fim? Você divide por matéria? Como que você faz
normalmente, quando você vai fazer prova? Normalmente eu começo da inicial, assim, com exceção de... como eu estudo para carreira jurídica, então eu estudo direito, né? Então, às vezes, a gente faz concurso de analista, aí tem português, etc., essas matérias que não são de direito. Eu começo por matéria de direito. Então, numa carreira jurídica, só tem direito. Então, eu começo da primeira. E vou fazendo. Só que eu pulo as difíceis. Eu não paro em difíceis. Vi que está truncado demais? Interrogação, passo para a próxima. Leio, faço. Está difícil? Interrogação, passo para a próxima. O problema é quando a prova toda está assim. Né? Mas assim, não é assim normalmente. A gente estudou, a gente sabe que não é assim. Então a gente vai fazendo aquilo que a gente sabe e depois vou voltando naquelas difíceis. E aí eu por um raciocínio lógico, né, que a gente tem de prova, das difíceis a gente vai nas que são menos difíceis das difíceis, né? Então as difiçonas mesmo eu deixo por últimas. É assim que eu faço as provas e separo, obviamente, um momento razoável para marcar o gabarito. Né? Sim, esse é um momento importantíssimo de prova, porque acho que todo concurseiro já cometeu de marcar uma outra errada. Sim, né? aquela clássica dúvida Isso. entre uma e outra. Isso. E acabar... Eu e tenho... errar também, gabarito, assim, errar. marcar, às vezes a gente vai ali, então assim, concentrar mesmo, quando você vai fazer, você separar 1 hora, 30 minutos, tá lá no quadro lá, vou marcar o gabarito com atenção, entendeu? Ali, o que você fez na prova, o que você rabiscou na prova, tanto faz, o que é importante ali é o gabarito. Sim. Né? Então, às vezes, já aconteceu comigo, já, de queimar neurônio ali e chegar lá na hora e marcar errado. Né? Isso é um erro crasso que acontece, mas que a gente não pode, em concurso que hoje em dia tudo é muito concorrido, é isso que vai te definir se você está na próxima ou outra. Né? Então, essa coisa a gente não pode errar. Prestar atenção, né? Prestar atenção. Essas são dicas, assim, que eu dou num dia de prova. Levar alimento só o básico, assim, né? Tem gente que você chega lá, a pessoa leva o restaurante inteiro, né? Beleza, se ela quer, tudo bem. Pra mim, não dá, assim, é só chocolatinho pra, né, dar glicose, um negocinho mais leve. Já aconteceu você fazer prova e dar sono? Já. Como que lida com isso? Com Pra chocolatinho, banheiro, lava o Vou rosto. pro banheiro, lavo o rosto, volto, ô irmão, você não tá de brincadeira aqui não, você não tá no parque não. Isso eu perguntei porque eu já conversando isso sobre algumas colegas e até com o Jussiara, que também isso é uma forma de ser um sabotador também, né? Sim. Você dá uma baixa ali, aí você já tá tudo perdido mesmo, vou baixar a cabeça e vou dormir. Tem esse também, ponto, né? tem esse ponto. Inclusive, os que aconteceu comigo, os que aconteceram, que não foi uma vez, foram algumas vezes, assim, foram em provas que eu não tinha tanta perspectiva, assim, de verdade, né? Então, a gente acontece também. A gente vai fazer uma prova, eu vou fazer essa prova porque aqui em Belo Horizonte, né, no meu caso. Já me inscrevi. Já me inscrevi. Já paguei a inscrição. Já paguei a inscrição, já estou aqui. E aí, normalmente é isso, assim. Isso, de fato, não vai acontecer quando você está interessado. Quando você se preparou para aquela prova. Você pode não ter dormido à noite, mas sono não vai te dar. Pode te dar ao contrário até, você vai ficar... Mas sono não vai te dar. Normalmente acontece ou você está desesperançoso ou você não tem muita perspectiva ali. Já aconteceu. Mas é aquela coisa. Para mim, eu pelo menos carrego concursos, eu carrego como algo sério. Então, peraí, você está aqui, pode ser concurso que for. Eu vou no banheiro, jogo o rosto, como e volto. Perfeito. Jeff, infelizmente a gente já vai daqui a pouco se encaminhar para terminar o nosso podcast de hoje, mas queria muito que você nos contasse o que é que mudou na sua vida desde julho de 2020 até hoje, depois que você conheceu a Biomi, a metodologia, o que para você, no seu íntimo, lhe mudou? Nossa, eu brinco que a Biomi é um marco, né? De um modo geral, assim, né? Tanto enquanto pessoa mesmo.
enquanto eu enxergo o mundo em várias vertentes, em várias perspectivas. A Biomi traz várias perspectivas. E me mudou, assim, de uma maneira geral, assim, sabe? Vai ficar até genérico o que eu vou falar, assim, mas me mudou enquanto pessoa mesmo. Em âmbito de concurso, eu não tinha aprovação nenhuma antes da Biomi. Eu sou cria da Biomi, né? Então, eu não fiz nada, nenhuma preparação pretérita. Então, concurso, posso dizer que 80% vem com a Biomi, assim. 80%, 90% vem com a Biomi, que está comigo presente desde sempre, até agora. Hoje você trabalha, já é concursado? Já sou Já concursado. assumiu um dos cargos que você passou? Assumi o cargo na FEMIG, que é a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, né, uma instituição importantíssima, assim, o patrimônio de Minas, que é uma instituição que a maior fundação pública, né, a maior fundação que tem hospitais públicos do país. Então, uma fundação importantíssima. Eu estou lá como analista jurídico. E aguardando ser chamado aí para Espero. o concurso da Defensoria, mas enquanto não é chamado, vai fazendo em outros estados, né? A gente né? continua na luta, né? Enquanto o cargo fim que a gente almeja não chega, a gente vai fazendo provas, né? Claro que com ritmo mais desacelerado, né? Depois de 5 anos também, Sim, a gente já tem uma desacelera, certa estabilidade, já tem né? estabilidade, né? Não é mais aquela Desespero, fome, né? aquela coisa anterior, mas enquanto não chega naquele fim, né? Eu continuo. Tanto é Bem, que está amanhã. muito próximo, porque já está aí com a aprovação no concurso que você gostaria, e Sim. que é o da Defensoria Pública, e aí vai fazer mais uma prova de Defensoria Pública, então é questão de tempo, literalmente, para que você consiga almejar aí o seu desejo de 2020, né? E a galera diz, mas poxa, foram 5 anos de aprendizado. Você passou no concurso que você está hoje trabalhando em quanto tempo? Esse concurso que eu estou trabalhando, que eu passei, até da FGV, né? Coincidentemente, a prova de amanhã também é da FGV. Eu fiz ele em 2023. Foi em outubro de 2023. 2 anos e pouquinho. 2 anos e pouquinho. Que estava na turma de base ali, né? Então, é mais ou menos realmente esse tempo para que comecem a vir os frutos, exatamente, né? Que é justamente o que a professora Chiara sempre explica e fala, né? Que nossa metodologia precisa desse tempo, né? Precisa desse tempo. Principalmente enquanto nós, pessoas negras, que na maioria das vezes não podemos simplesmente só estudar todos os dias. Então, é uma preparação que se adequa também às pessoas que precisam trabalhar e querem estudar, né? Que pode dividir esse tempo, né? Sim. A gente normalmente faz uma metodologia de 4 horas diárias, né? Você pode dividir 2 horas de manhã, 2 horas de noite, ou fazer junto. Como você faz normalmente? Você divide, você segue de uma vez só? Isso daí, a trajetória, né? A trajetória. Depende do momento, né? Em 5 anos eu vivi muita coisa. Vivi desde advogar, desde trabalhar. Agora, nesse momento, né, um trabalho integral. E eu estou dividindo. Atualmente, eu divido. Então, estudo um pouco de manhã, estudo um pouco à noite. Quando tenho tempo no sábado, eu estudo no sábado também, né? Eu, particularmente, vou dividindo. Atualmente eu divido, mas eu já tive momentos que eu estudei contínuo, né? Tranquilo, tranquilo. Jeff, feliz demais por você ter topado vir falar com a gente hoje. É isso, uma honra. Quero já pedir aí para você dizer, né, suas últimas palavras de hoje, porque terão outras oportunidades, aqui do nosso podcast. O que é que você tem para falar para as pessoas que estão nos ouvindo hoje, independente do dia, do horário e do ano, mas que tenham em si o desejo de prestar concurso público?
O que é que você tem a dizer para essas pessoas para a gente finalizar nosso podcast hoje? Bom, eu tenho para trazer aqui hoje é que conheçam, né? Procurem conhecer a Biomi. Eu acho que a Biomi, ela tem, muitas vezes, ela tem muitos exemplos aí, sabe? Eu sou um. Tem Lívia, tem Denifer, tem a Luana que está chegando agora aí, que é, né, uma pessoa que também a gente já está, a Carol, Estela, tem um universo sobretudo de mulheres negras, né? E eu acho que se abra para conhecer, eu acho que isso eu acho importante, procurar saber. A Biomi tem uma equipe que está pronta para conversar, para dialogar, ela tem uma estrutura nesse sentido, né? Então, Débora, Ju, Denifer, todo mundo que está por trás ali está disponível para trocar uma ideia. Então, acho que quem tiver interesse, procure saber, para conhecer. E se você pensa em concurso público, entenda essa paciência, sabe? Vamos lá, que vale a pena essa trajetória, vai abrir mão de muita coisa, assim, não é um mil flores, não é um mar de flores, também não é aquilo, é impossível. Não sei o quê, o cara apareceu lá no segundo lugar, lá. Não é impossível. Né? Você vai começar lá de baixo mesmo, daqui a pouco seu nome está lá, né? Enfim. Então, tenha uma perspectiva de continuidade. Saiba que no início vai ser difícil, mas que se você quer, dá para conseguir. Sim. E tendo a Biomi como rede de apoio... Exatamente. Vai ficar muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Não só mais fácil, como você vai carregar ela consigo também. É verdade. É para sempre. É para sempre. É isso. Jeff, muito obrigada Agradeço. Por ter vindo aqui. Muito obrigada a você também que nos assiste hoje, independente do momento que você esteja. Conheça a Biomi, Juristas Negras. Nos siga nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, @ Biomi Juristas Negras. Lá você vai encontrar os cursos que a gente tem, de metodologia. A gente tem disponível já na nossa plataforma esse curso da turma de base para você começar a entender como se estuda para concurso público, porque não é como a gente falou aqui no nosso podcast, não é só sentar e estudar, você precisa saber como estudar. Você pode ler 5 livros de doutrina, e se você não souber como você utiliza aqueles livros, como você lê aqueles livros, como você aplica esses livros na prova, você vai ler e você vai passar 10 anos e não vai passar em nenhum concurso. Então, a Biomi, ela te ensina como fazer. E te ensina a partir de uma metodologia aquilombada, né, que foi criada pela professora Kiara Ramos, procuradora federal, e que utilizou essa metodologia para ela passar no concurso e viu a possibilidade de expandir, e expandiu aí para uma metodologia quilombada, no qual a gente não ensina só como estudar, mas um modo de vida, né? Acho que a Biomi é um modo de vida, porque é um local onde você trabalha todos os seus aspectos, né? Quando a gente fala aí dos nossos 4 pilares. Então, convido você a conhecer a Biomi, aí na nossa plataforma, ver os cursos que a gente está oferecendo, e quiser entrar em contato, tirar dúvida, fala com a gente. A Biomi é uma associação sem fins lucrativos, então a gente sobrevive basicamente dos cursos, de editais que a gente se inscreve e de doações. Então, também, se você estiver assistindo, se você fizer parte de alguma empresa, de alguma instituição que fomente o ingresso de pessoas negras nos espaços de saber e de poder, também entre em contato com a Biomi, que a gente também está de braços abertos aí para expandir, né, esse conhecimento, porque a nossa metodologia, Jeff, ele não é só para concurso público. A gente usa a metodologia para também fomentar carreiras políticas. A gente usa a nossa metodologia para fazer um trabalho antirracista dentro de empresas, de multinacionais. Então, a gente tem um compliance também antidiscriminatório. Todos esses produtos que a Biomi tem utilizam a metodologia MADA, que é patenteada da Biomi, e que faz com que a gente tenha essa divisão desses 4 pilares, aplicando eles
a cada momento ali que a gente estiver trabalhando. Então, é muito bacana você que tiver interesse de conhecer a Biomi. Estamos de braços abertos, né? Quero também já saudar aqui minhas colegas, amadas, amigas da direção da Biomi, né? Professora Kiara Ramos, Juliana Lima, Patrícia Oliveira e Ellen Piedade. Um forte abraço. Senti falta de vocês hoje aqui no nosso podcast, mas espero que no próximo estejamos todas aqui para falar sobre mais um tema que a Biomi faz parte e para também trocar experiências. No próximo episódio, a gente se encontra. Um grande beijo para vocês.